sempre foi possível e tínhamos encontros esporádicos com um sociólogo muito famoso, que foi, acho que, da primeira turma de alunos do Colégio Batista, lá de Recife, em 1906, o Gilberto Freire. E a partir daqueles contatos, daquelas aulas, eu sempre me interessei pela sociologia. É um ramo da ciência que me atrai muito. Tenho me preocupado com o mundo e a relação dos crentes com esse mundo. Busco equilíbrio na questão de espiritualizar as situações. Eu creio na volta de Jesus e creio que Jesus está voltando, mas isso não me deixa confortável ou acomodado diante da situação que o mundo enfrenta, que o mundo passa. E quando eu penso em mundo e em situação, eu vou para 10, 15 séculos atrás, vou para frente e fico analisando situações que já passamos e consequências e aquilo que Jesus gostaria que nós fôssemos. Eu creio que o projeto de Deus não sonha. Deus não tem sonho, Deus não dorme, não tem sonho. Pensa em projeto. Projeto é algo mais real, mais concreto. Sei que isso é uma linguagem de figura muito usada. Creio que o projeto de Deus para a igreja continua vivo. Mesmo que a igreja falhe como instituição, a ideia de corpo, projeto de corpo, o ensino de corpo continua vivo. Eu creio que Deus continua interessado em que sejamos reflexo de uma vida com Cristo e em Cristo. Eu creio que Deus continua interessado em que sejamos salvos. Eu creio que Deus continua interessado em que sejamos luz. E mesmo que possamos ver, como disse alguém interessado na sociologia, e é difícil ler Zygmunt Bauman sem vê-lo em todas as partes da sociedade, em todos os comportamentos da sociedade. Mas a minha referência maior continua sendo o Senhor Jesus. Pedi a Deus, quando voltei a estudar, e na medida que a gente vai avançando, eu vou pedindo que não permita que eu deixe de olhar para a cruz. Por mais visão nova, conhecimentos novos que possam ser agregados, não me deixar de olhar para a cruz, de pensar no projeto que Deus tem para as nossas vidas. Estou realmente preocupado. E algumas coisas que seriam rotineiras, comuns, como a autoridade de um pai, que hoje vira, de certa forma, celebridade, porque buscou o filho no lugar onde não deveria estar, pelo menos naquele momento. Parece estranho. Vivemos
situações como a lei da palmada, em que ou somos comparados a porteiras abertas, ou somos comparados a um povo que quer bater em filhos. Vivemos situações muito extremas. Nossa informação hoje é baseada no que me disseram. Não lemos, não nos informamos, por mais que tenhamos crescido nessa área. Mas é para este mundo, é para este século, é nesse momento que aqui estamos. E hoje pela manhã eu quero pensar com os irmãos em Mateus capítulo 5, versículo 9. Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Vamos ler o uníssono? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eles serão reconhecidos filhos de Deus. Porque se Jesus fala à igreja, se o Senhor Jesus fala, aqueles que também viriam a crer, onde Jesus estabelece um reino inteiramente novo e diferente. É uma das coisas que às vezes não compreendemos, é que a visão do reino de Deus é diferente do mundo. O reino de Deus, o reino de Cristo, a vida em Cristo, o modelo de Cristo é um modelo inteiramente novo e diferente. Nós somos filhos de Deus, não porque somos pacificadores. Somos filhos de Deus porque um dia em nossas vidas recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. João capítulo 1, versículo 12. 12, 13, 14. É isso que nos faz filhos de Deus. Mas Jesus diz: bem-aventurado, Macários, né, que ele usa a expressão, porque serão chamados filhos de Deus. Recentemente eu partilhei com vocês sobre esse chamado, Caleb, ser nomeado, trazemos a existência, trazer a existência. Quando nos tornamos pacificadores, nós trazemos a existência. Nós somos nomeados. É interessante que esse nomear-se tem a ver com o reconhecimento que as pessoas de fora, que as pessoas que vivem neste mundo do qual fazemos parte, reconhecerem em nós o fato de sermos filhos de Deus, levando em conta a nossa ação ou o nosso modelo pacificador.
O Senhor Jesus, quando firmou esse novo reino, Ele trouxe um choque, especialmente para os judeus. Porque os judeus esperavam o reino de Deus, que o novo Messias, que o reinado do Messias seria um reinado militarista, nacionalista, materialista. Interessante, talvez por uma herança judaica e em parte pela aberração trazida pela teologia da prosperidade, nós costumamos e buscamos sempre e tendemos, baixa um pouco aqui, a materializar as bênçãos. Quando pensamos em bênçãos de Deus, pensamos em coisas concretas: carro, casa, roupa, comida, uma série de outras coisas. E essa era a ideia. E chega Jesus e diz que não é assim. Paulo diz: eu aprendi a estar contente, eu posso estar contente mesmo passando necessidade. Senão não teríamos em certas regiões da África irmãos não crentes. Em certos lugares desse país, irmãos que não têm casa, não têm carro, a comida é muitas vezes limitada, e eles têm alegria no Senhor, porque a experiência é dentro. Jesus dizia: meu reino não é deste mundo. Nós perdemos essa visão. Nós, quando pensamos em reino de Deus, nós nos colocamos embaixo das cadeiras, nos igualamos, quando a nossa postura de ver o mundo seria entender aqui: o reino de Deus não é deste mundo. Perceba isso, irmão. Aprenda a perceber isso. Não é uma questão de superioridade, é de entender que a nossa vida em Cristo, que o reino que Jesus implantou em nossos corações e em nossa vida, transcende isso aqui. E o fato é que nos misturamos com este mundo de modo que já não fazemos diferença, porque o reino de Deus que nós percebemos e entendemos é também um reino materialista. É um reino absurdamente materialista. É um reino onde eu não respeito as diferenças. Onde eu estou preocupado, mas preocupado com o que eu tenho ter. Onde eu julgo pessoas pelo ter. Onde eu formo guetos em lugar de igreja. E ainda temos a pachorra de chamar guetos de coinonia. Onde queremos cristianizar panelas, grupos, chamando de coinonia. Nosso reino, o reino de Jesus não é daqui, mas aqui vivemos. Porque somos pacificadores. Porque os pacificadores são bem-aventurados. Porque são abençoados para serem diferentes.
que todas as outras pessoas. Não é diferença no ter. Não há diferença no ter. Não estou falando de bênção, de ter as coisas do último modelo. Eu disse para o irmão esse dia, irmão, veja que Deus está te libertando. Aparentemente você está perdendo, mas Deus está te libertando para fazer algo muito maior na sua vida, porque o foco da sua vida tornou-se o ter. Porque somos diferentes, nos destacamos como diferentes, somos filhos de Deus. E aquilo que está dentro de nós, que é a paz de Cristo, ela precisa aflorar. Por isso eu quero pensar nessa manhã sobre ser pacificador. Na sua empresa você é um pacificador? Na minha família serei eu um pacificador? Na minha escola serei eu um pacificador? Lá no condomínio eu sou um pacificador? Precisamos entender que ser pacificador não é uma disposição natural, é obra do Espírito. Hoje eu dizia na minha classe, jovens lá, você pensa que eu não tenho vontade de pegar no pescoço? Tenho. Tenho. Posso. Devo. Ser pacificador. Interessante que a expressão vem na voz passiva. E nesse caso, para ser pacificador, eu preciso estar debaixo da autoridade de Cristo, da ação do Espírito Santo na minha vida. Ser pacificador não é ser um indivíduo complacente e alheio ou desligado da realidade. Não quer dizer um homem que queira paz a qualquer preço. Porque pessoas complacentes, desligadas da realidade, são na sua maioria pessoas destituídas de justiça e retidão. Porque não tomam posição. São indolentes. Necessariamente, um apaziguador, um pacificador, é alguém que busca apaziguar tudo. Paz tem preço. Paz tem preço. Numa relação conjugal, quando queremos estabelecer uma paz, tem preço, tem renúncias.
tem compreensão do outro. Quando o Velho Testamento fala Shalom, Shalom nunca tem aspecto negativo. O que ele considera Shalom? Tudo aquilo que contribui para o bem-estar social, por exemplo. Mas quando o Novo Testamento fala de Eirene, e se formos olhar no texto, Erenopóios é Irene, porque a paz do Novo Testamento teve um preço. A morte de Cristo. E é por causa dessa morte de Cristo que eu tenho salvação em minha vida, que eu sou desafiado a ser pacificador. Na quinta-feira pela manhã eu fui ao supermercado e uma agitação, uma briga. Às vezes aproveitamos a idade para sermos mal educados, grosseiros, nos protegemos dos cabelos brancos para sermos grosseiros, injustos, incompreensivos. Eu vi um senhor de cabelo branco tratando um funcionário que não merecia. E eu fico pensando, dei a vez para alguém passar, o homem ficou espantado, porque alguém, naquela confusão toda, alguém estava sendo gentil. Está assim no trânsito, está assim na família, está assim no banco, está assim na escola, está assim na igreja. Estamos dando choque. Cuidado na discussão do trânsito, meu irmão. Não quero velar ninguém. Você não sabe quem está lidando. O mundo está assim. Se a previsão é que no ano 2020 seremos 50%, quer dizer que no meio dessa gente toda agitada, que às vezes não trata convenientemente as pessoas, estamos nós os crentes. Considerando, o mundo teria que estar, pelo menos na nossa sociedade, teríamos que ter, em relação ao ano 1950, teríamos que estar aí muito, pelo menos 30% menos corruptos, menos agressivos e mais pacificadores. Ou não? Ou não? O problema é que não entendemos isso, não compreendemos o reino de Deus, não compreendemos não é que estejamos acima das pessoas, que Deus nos capacita de um olhar diferente para entendermos esse reino. Mas o nosso olhar tem sido determinado pela mídia. E mesmo uma mídia evangélica que se projeta no caos da sociedade, quanto mais caos há na sociedade, mais a mídia evangélica se projeta, e os que têm interesse nesse caos. E vemos isso. Recentemente comprei um livro chamado Cultura da Convergência.
a convergência das culturas da convergência, nos trazem todos para o mesmo patamar daquilo que queremos pensar, daquilo que queremos ser determinados a pensar. E como crentes não nos apercebemos que estamos sendo manipulados. Somos reino de Deus, que estávamos estudando esses dias, né? Venha a nós o teu reino. Somos nós, somos reino de Deus. E que reino somos nós? E que reino trazemos? Que reino trazemos no meio desse caos? Ser pacificador, irmão, nem sempre significa ser dotado de natureza pacífica. Aliás, eu penso, basta ler biografias, que ser pacificador precisa coragem. Que é mais fácil com a onda. Tomar posição, quase sempre contrárias à onda, exige coragem. Então, pastor, eu não posso ser pacificador porque a minha natureza não é assim. Pedro terminou como pacificador. E Pedro não tinha uma natureza, se pudesse pensar, ser uma natureza de um pacificador. Eu nunca me lembro daquela irmã que usou a experiência de Pedro quando da prisão de Jesus, que Pedro estava armado. Então, se Pedro estava armado, é bíblico ter arma dentro de casa. Essa foi a conclusão que ela chegou. Era direito dela. Esqueceu da repreensão que Jesus deu. Ser pacificador é buscar atitudes pacíficas. E atitude pacífica são atitudes retas, justas. Esses dias eu conversando com uma pessoa, disse: olha, eu estou querendo possibilitar a solução de um problema entre vocês três. São 3 vizinhos. Aí eu disse: quem sabe a gente chama para um almoço. Aí ele disse: para voar a prata. Eu disse: pô, faz de novo, faz de novo. São atitudes pacíficas. É agir em favor da paz. É um problema de família, age em favor da paz. Quando não se estabelece paz com injustiça, tem que se reconhecer que há uma injustiça, mas você é o veículo da paz. Precisa ter um coração limpo. É uma sequência natural, Stott diz isso. Eu preciso ter um coração limpo, desprovido de interesses particulares nisso. Entende? Bem-aventurados pacificadores, porque serão reconhecidos, chamados, virão à existência, virão à história como filhos de Deus. Se eu não tenho um coração limpo, ou não buscar um coração limpo, eu não posso ser pacificador. O pacificador não pode estar sob o domínio do eu. O pacificador está sob o domínio, no caso nós os crentes, da ação do Espírito Santo em nossas vidas. E o Espírito Santo, ele muitas vezes contraria a nossa vontade. Nós temos uma tendência de tomarmos partidos, formarmos blocos, blindarmos pessoas que não concordamos. E não é isso que Deus espera de nossas vidas. Quando
eu tenho uma visão nova a respeito da minha vida, de quem eu sou, né? Quando eu reconheço que a minha vida está diante do Senhor, quando eu tenho a humildade de reconhecer que a minha vida é a graça de Deus, quando comecei a intercessão, que a irmã tocava a graça eterna, o meu coração chorava pela música que ela tocava. A graça eterna de Jesus, que veio me libertar, a mim tão pobre pecador. Oh, graças, Senhor. Quem não tiver consciência disso não pode ser pacificador. Pacificador é alguém que busca a glória de Deus tão somente. Fico pensando, interessante, durante muito tempo não tínhamos a experiência de vermos pessoas do bairro convertidas. Eu cheguei aqui e fui orientado, não adianta, pastor, evangelizar esse bairro. Hoje Deus tem mostrado que é diferente. Aí, na condição de amigo, de pastor, eu sei que 3 pessoas têm extremamente dificuldade em conviver ao meu lado. Eu sei que o meu cunhado não convive com o irmão. Eu sei que o meu irmão não convive comigo, porque temos um desajuste, e eu não vou abrir mão do que eu penso, do que eu quero em favor daquele meu irmão de sangue. Eu sei que há irmãos que não convivem com outros. Qual o meu desafio? O que Deus espera de mim? Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu entendo. Particularmente, nós somos chamados como filhos de Deus. Para o exercício extremamente forte e desafiador da pacificação. Educar cansa, ser pacificador mais ainda. Um pacificador, ele encara tudo e qualquer situação à luz do Evangelho. Dizia isso na minha classe. Ou a Bíblia é ou não é. Não existe meia Bíblia. Não existe crente meia boca. Não existe, irmãos. Existe membro de igreja meia boca? Existe. Crente não.
Crente não. Ou a Bíblia determina as nossas ações, ou as nossas ações passam a ser determinadas pelo nosso próprio eu. E dá errado. Mas dá errado, meu irmão. Não vai ser abençoador para a sua vida. Alguém tem que parar. E para o mais forte. Alguém tem que dar um freio. Alguém tem que chamar a razão a partir da palavra de Deus. Alguém tem que estabelecer um basta a partir do que a palavra de Deus diz. Agora, se eu não pratico a palavra, se eu sou ouvinte da palavra, que autoridade eu vou ter para isso? Você é visto como um pacificador? Ou você é o terror da família? Para que eu possa viver em paz, estabelecer paz, não tem que ser só como eu penso, mas eu preciso expressar o que eu penso, o que eu sinto, à luz da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus. Envolve muitas vezes humilhação, tomar iniciativa, mas pacificador atrai pessoas. Nós pertencemos a Deus, meus irmãos, e somos de Deus. Somos bélicos da palavra. A Bíblia diz que a espada é a palavra. O mundo precisa de nós. As famílias estão precisando de nós. Você, professora crente, a família precisa de você. Não estou dizendo que você vai ser compreendido. Talvez não, compreendida, talvez não. Mas você é o sal naquela. Você é a diferença naquela escola. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Agora saiba do seguinte: ninguém se torna pacificador sem agredir o eu. Que o eu aflora de uma forma e passamos a agir como eu determina. Mas quando eu busco dominar esse eu pela ação do Espírito Santo, eu me torno pacificador. Seus filhos veem em você um pacificador, uma pacificadora. Seu filho diria: o mundo seria mais justo se meu pai ou se a minha mãe governasse. Bem-aventurado os
pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Está tudo muito agitado, irmãos. Tudo muito agitado. Se não acordarmos espiritualmente para isso, adiaremos o projeto de paz que Deus tem na área onde vivemos e atuamos. Que Ele vai trazer, nós adiamos. Eu preciso ser pacificador. Eu preciso ser pacificador. Mas por que, pastor? Porque é a vontade de Deus que eu seja. Eu não posso ser o centro das intrigas, o centro das confusões, o centro da discórdia, mas eu tenho que ser o ponto em que as pessoas tendem a convergir para Cristo, a partir das Escrituras. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Fiquemos em pé.